Parece que funcionou hoje. Mas eu vou gravar aqui também, eu sempre deixo gravado aqui para ter garantia de que vai funcionar. Bom, pessoal, antes da gente começar a aula, então, já queria conversar a respeito da nossa próxima aula, né? Você sabe que a próxima aula vai ser para tirar dúvida, né, dos exercícios. Então eu vou recolher, vou fazer uma lista ali no nosso grupo de WhatsApp, daí, uma lista que vocês vão copiando ela, acrescentam e daí vão colando de volta, tá? Para a gente organizar as questões que tem dúvida, seja questões das listas ou dessas aulas anteriores, tá? Daí a gente vai resolver isso aí na quinta-feira, então, na próxima aula, certo? Então eu vou precisar de vocês, eu já tenho alguns exercícios com dúvida, né, que alguns colegas já passaram, mas daí a gente completa ali para tirar dúvida de todos, né. Vou começar aqui a minha gravação também e daí a gente já vai dar início na aula. Bom, boa tarde, então, pessoal. A gente vai dar início à nossa 10ª aula desse semestre, tá? Essa aula vai ser relacionada, então, ainda à análise de malhas, só que agora a gente vai ver como é que fica a análise com fontes de corrente, tá? Só antes de começar, eu queria um retorno de vocês aí, se estão me ouvindo bem, se está tudo ok com a transmissão, tá? Manda uma mensagenzinha no chat ali, só para eu confirmar. Tá, beleza. E vocês estão tão quietos aí que eu não sei se eu estou falando sozinho ou não. Já vou compartilhar então aí os slides com vocês. Eu mandei aí no grupo da turma, acho que todos receberam já esses slides, não é? Mais uma vez, é uma aula bem resumida em termos de número de slides, né? Porque, como eu sempre comento com vocês, a teoria de circuitos, ela é bem curta, né? Não tem muita coisa assim para a gente tratar em termos de conteúdo, mas a forma que a gente aplica esse conteúdo na resolução dos exercícios, aí que está o aprendizado, né? Então, pessoal, antes da gente entrar no tema da aula de hoje, eu queria só dar uma revisada no que a gente viu até agora, né, com relação à análise de malhas, para ressaltar para vocês qual é a principal diferença da análise que a gente vai fazer hoje, tá? Então, só relembrando, né, qual era o objetivo da análise de malhas. A análise de malhas, ela serve para determinar o que a gente chamou de correntes de malha do circuito, tá? Vocês podem ver aí nessas duas figuras que aparecem com vocês aí com circuito, seriam aquelas correntes I1, I2 e I3, tá? E relembrando também que a corrente de malha não é necessariamente a corrente nos elementos, tá? Ela pode ser a corrente no elemento, se aquele elemento estiver contido em apenas uma malha, né? Ou pode ser a diferença entre duas correntes de malha, se esse elemento estiver no meio de duas malhas, tá? Então, para isso, a gente sempre vai ter que
respeitar também o sentido dessas correntes, né? O sentido da corrente de malha comparado com o sentido da corrente que a gente quer saber, tá? Então, pessoal, qual era o método, né, que a gente aprendeu aí na última aula para determinar o valor dessas correntes de malha em função da análise do circuito? A gente analisa esses circuitos através da lei das tensões de Kirchhoff, certo? Vocês devem estar lembrados que na aula passada a gente fez análise de malhas com circuitos que só tinham fontes de tensão e resistores, tá? Então eu tinha como aplicar a lei das tensões de Kirchhoff em todas as malhas do circuito, certo? Porque como eu não tinha fontes de corrente, onde eu não tinha fonte de tensão, eu tinha um resistor que eu tinha como calcular a queda de tensão nesse resistor, tá? Então eu tinha naquele caso, né, como aplicar a LTK em todas as malhas do circuito, tá? Só recordando então que a lei das tensões de Kirchhoff, ela me diz que o somatório dos incrementos de tensão, né, ele é igual ao somatório dos decrementos de tensão ao longo de uma malha, tá? Então, é aquela maneira que a gente analisa, né? Analisa a malha e coloca tudo em um dos lados da equação, né? O primeiro sinal da tensão que a gente encontrar, né? Se encontrar negativo, coloca menos. Se encontrar o positivo da tensão, coloca mais. E tudo isso igual a zero, tá? Esse aí foi o procedimento que a gente adotou para aplicar a LTK no circuito, tá? E outra coisa, então, que a gente tem que fazer na análise de malhas, né, é usar a lei de Ohm, né, a lei de Ohm, que me diz que a tensão num resistor é igual à corrente multiplicado pela resistência, né, sempre lembrando que o positivo da tensão é onde a corrente está entrando, tá? Eu preciso aplicar essa convenção, senão eu vou acabar errando esse circuito, certo? Então eu tenho que prestar atenção se o resistor ele pertence a apenas uma malha, né? Que daí a tensão nele vai ser só a resistência multiplicada pelaquela corrente de malha, ou se o resistor ele está no meio de duas malhas, né? Se ele está no meio de duas malhas, eu vou ter uma diferença de correntes, né? Que vai causar a queda de tensão desse resistor, tá? E também relembrando, né, da aula passada, que eu sempre considero a queda de tensão no sentido da malha, né? Então, isso quer dizer que, por exemplo, quando eu tenho duas malhas, vou anotar aqui para vocês para ficar mais claro, tá? Por exemplo, aqui nesse circuito de baixo, eu vou pegar esse resistor de 6 ohms, tá? Ele está no meio de duas malhas. Quando eu estiver analisando a minha malha 1, a queda de tensão vai ser mais em cima e menos embaixo, tá? Porque eu vou analisar no sentido da corrente I1, tá? E quando eu analisar a malha 2, o meu positivo vai estar aqui embaixo e o negativo em cima, né? Porque a corrente 2 está entrando pelo terminal debaixo do resistor, tá? Só que no caso da malha 1, aquela tensão vai ser 6 vezes I1 menos I2, né? E na malha 2 ali, no caso, seria 6 vezes o I2 menos o I1, tá? Então, no final das contas, é a mesma tensão, né? Porque se a gente inverter a polaridade dela, inverteria o I1 e o I2, né? Ao invés de ser I2 menos I1, seria I1 menos I2 e vice-versa, tá? Então, é só um procedimento que a gente usa, é adotar sempre vamos dizer, a polaridade da tensão no sentido da corrente da malha que a gente está analisando, certo? Então, deixa eu apagar aqui esse... A questão aqui, pessoal, da aula de hoje, ela está relacionada
com os casos em que eu tenho fontes de corrente no meu circuito, tá? Só antes de eu explicar, pessoal, se tiver alguma dúvida com relação ao que eu estou explicando aqui, ao que eu estou, na verdade, relembrando com vocês, né? Se tiver alguma dúvida, vocês quiserem que eu repita alguma explicação, tá? Me avisem no chat aqui que eu repito sem nenhum problema, tá? Mas a gente não pode ficar com dúvida com relação a esse procedimento, tá? A gente tem que entender bem o procedimento só com fontes de tensão para depois analisar com fontes de corrente também, tá certo? Então agora, pessoal, com relação à análise de malhas com fontes de corrente, a gente tem essa questão aqui embaixo, tá? A última linha que está escrito para vocês aí. Tá? Como que eu vou proceder, então, se eu tiver fontes de corrente no meu circuito? Tá? Por que que eu quero saber isso daí, pessoal? Porque numa fonte de corrente, eu não sei a tensão que eu tenho nessa fonte. Corrente. Então, eu não tenho como aplicar a lei das tensões de Kirchhoff na malha que tem essa fonte de corrente, certo? Por exemplo, peguem esse circuito, o circuito de baixo aqui na malha 2, tá? Essa malha da corrente 2. Se eu fosse equacionar as tensões ao longo dessa malha, eu teria ali 6, né, o resistor de 6 ohms, que multiplica I2 menos I1, né, mais 3 vezes o I2, é a queda no resistor de 3 ohms, e eu tenho aquela fonte de corrente ali no meio, tá? E qual é a tensão dessa fonte de corrente? Eu não sei, né? Eu só tenho como calcular a tensão dessa fonte de corrente depois que eu descobri as correntes de malha do circuito, né? As correntes de malha I1 e I2, calcular as quedas de tensão nos resistores, e a partir das quedas de tensão nos resistores, eu posso calcular a tensão que eu tenho sobre essa fonte de corrente. Tá? Mas antes disso, não. Então, pessoal, esse é vamos dizer, o diferencial da aula de hoje, tá? Onde a gente vai ter uma fonte de corrente, uma ou mais fontes de corrente no meu circuito, tá? E eu tenho que descobrir as correntes de malha, tá? Como o nosso procedimento é através da lei das tensões de Kirchhoff, a gente vai ter casos especiais aí quando eu tiver fontes de corrente, tá? Então é o que a gente vai ver agora. São dois casos distintos, certo? O primeiro caso é quando a minha fonte de corrente ela pertence exclusivamente a uma das malhas, tá? O que significa isso? Significa que a minha fonte de corrente ela não está entre duas malhas, tá? Ela pertence somente a uma malha, como esse circuito que vocês têm aí na tela de vocês, tá? Então ali eu tenho que essa fonte de corrente de 5 amperes, ela pertence somente então a minha malha 2, tá? Então, vamos ver o que nos diz o texto do slide, tá? Então, quando eu tenho uma fonte de corrente, seja ela dependente ou independente, tá? Não interessa. Por quê? Porque a fonte de corrente, ela me dá o valor da corrente, tá? Seja ela dependente ou seja independente, tá? Então, quando essa fonte, ela pertence somente a uma malha, tá? Então, a corrente dessa malha, ela vai ter o mesmo valor da fonte de corrente, certo? Observando, né, sempre tenho que prestar atenção no sentido da corrente de malha e no sentido da fonte de corrente, tá? Eu vou ter aí duas possibilidades. Ou as duas vão estar no mesmo sentido, tá? Então, nesse caso, a corrente de malha vai ter o mesmo valor da fonte de corrente e o mesmo sinal, tá? Ou elas podem estar em sentidos opostos, tá? Como é o caso aí que aparece no exemplo de vocês.
tá? A minha corrente I2 está no sentido inverso à fonte decorrente de 5 amperes. Então, quer dizer que a minha corrente I2 vai ser igual a menos 5 amperes. Tá certo? Então, pessoal, nesse caso, eu não tenho como aplicar a lei das tensões de Kirchhoff nessa malha, tá? Pelo que eu comentei com vocês no slide anterior, né? Porque eu não sei qual é a tensão na fonte decorrente, tá? Mas, por outro lado, a corrente da malha, ela já vai estar definida. Eu já vou saber o valor dessa corrente de malha. Então, isso aí me dispensa a obtenção de uma equação para eu encontrar o valor dessa corrente de malha. Tá certo? Caso mais simples, porque eu já vou saber o valor de uma das variáveis do meu sistema. Tá? Então, seria um caso mais simples do que uma resolução por malha que não tinha nenhuma fonte decorrente. Tá? Então, para a gente verificar como que se resolve esse tipo de circuito, eu vou resolver aqui com vocês esse mesmo circuito que vocês têm aqui no slide. Tá? Então, pessoal, esse aqui é o circuito que eu quero resolver. Tá? O procedimento, ele continua sendo o mesmo. Tá? Vocês devem estar lembrados do procedimento que a gente viu na aula passada. Eu tenho que verificar quantas malhas tem o meu circuito. Né? Nesse caso aqui são 2. Tenho que identificar, atribuir, né, correntes de malha a cada uma dessas malhas do circuito. Tá? Nesse exemplo aqui, elas já estão atribuídas aí como I1 e I2, certo? E daí eu tenho que aplicar a lei das tensões de Kirchhoff em cada uma dessas malhas. Tá? Então, se eu pegar a minha malha 1, vamos pegar, vou escrever de preto que é melhor. Então, eu vou pegar minha primeira malha, tá? E vou montar a equação, tá? Menos 10, lembra, né? Eu sempre coloco o primeiro sinal da tensão que eu encontro na minha equação, e nos resistores a queda sempre vai ser positiva no sentido da corrente de malha, né? Então, para essa malha eu tenho mais menos, mais menos. Então, mais 4 vezes I1, né? Mais 6, como o meu resistor de 6 ohms ele está entre duas malhas, ele é multiplicado pela diferença das correntes, né? Sendo sempre positiva a corrente da malha que eu estou considerando. Tá? Então, é 6 vezes I1 menos I2, isso aqui é igual a zero. Tá? Então, manipulando essa equação, eu tenho que 10I1 menos 6I2 vai ser igual a 10. Tá, pessoal? E agora, então, eu vou equacionar a minha malha 2. Tá? Até aqui, o procedimento é igual ao que a gente fez lá na aula passada. Tá certo? Só que agora, quando eu for equacionar minha malha 2, eu vou verificar que eu tenho uma malha decorrente, né, que ela pertence somente a essa malha 2. Tá? Por que ela pertence somente à malha 2? Porque a única corrente de malha que está passando pela fonte decorrente é a corrente de malha I2. Tá? O que seria diferente, né, se a minha fonte decorrente estivesse no meio das duas malhas. Tá? Mas nesse caso aqui eu já tenho diretamente o valor da minha corrente I2. Tá? Onde a minha corrente I2
vai ser igual a menos 5 amperes. Tá? Por que menos 5? Porque o sentido de I2 é contrário ao sentido da fonte decorrente. Tá? Se a fonte decorrente estivesse para baixo, né, estivesse apontando para baixo, a corrente 2 seria 5 amperes. Tá? Então aqui eu já tenho duas equações, né, para duas variáveis. Eu só substituo aqui então 5 amperes na equação de cima. Né, eu tenho que 10 e 1 mais 30 é igual a 10. Né, passa para o outro lado, mais 30 menos 30, com mais 10 menos 20. Então quer dizer que o meu I1, né, substituindo o I2 nessa equação aqui, eu tenho que o meu I1 é menos 2 amperes. Tá, pessoal? Então, aqui é o procedimento para quando eu tenho uma fonte decorrente que pertence a apenas uma malha. Tá, pessoal? Tudo entendido até aqui ou vocês ficaram com alguma dúvida nessa resolução? Bom, repetir a malha 2. A malha 2, Luiz, o que eu tenho que observar na malha é se ela, quais os elementos que estão dentro da malha, tá? Que compõem essa malha. Tá? Então, sempre que tu verificar que tem uma fonte decorrente na tua malha, então tu vai ter que verificar se a fonte decorrente ela pertence somente àquela malha, tá? Ou se a fonte decorrente está entre duas malhas, tá? Que é o que a gente vai ver no próximo exemplo. Tá? Mas nesse caso aqui, onde a fonte decorrente ela pertence somente a uma malha, que é a minha malha 2, nesse caso eu não equaciono as tensões, tá? Eu não aplico a LTK nessa malha, tá? Por que eu não aplico? Porque eu não tenho como saber qual é a tensão da fonte decorrente, tá? Mas a gente tem que lembrar que o objetivo da análise de malhas, tá? O objetivo o que é? É quais são as variáveis de interesse na minha análise de malhas. As variáveis de interesse são justamente as correntes de malha, tá? Então, nesse caso aqui, eu já vou saber o valor da minha corrente I2, tá? Por que eu sei o valor da minha corrente I2? Porque o valor de I2, ele é definido pelo valor da fonte decorrente, tá? Isso vem lá da primeira aula que a gente teve, a primeira aula teórica, né? Onde eu apresentei os elementos para vocês, né? Fontes decorrente independente, fontes decorrente dependente, tá? Uma fonte decorrente independente de 5 amperes, não interessa o que eu tenho em série, em paralelo com ela, tá? Vai estar circulando 5 amperes naquele circuito ali. Ou seja, eu vou ter 5 amperes passando pelo meu resistor de 3 ohms. Tá? Depois, quando chegar no nó ali de cima, ela pode se dividir. Mas eu tenho esse valor aí de 5 amperes circulando. Tá? Uma questão interessante aqui, pessoal, que a gente poderia fazer nesse circuito, tá? Vamos supor assim, ó, que eu dei esse circuito para vocês e eu pergunto para vocês o seguinte: eu quero saber qual é a potência fornecida ou consumida pelas minhas fontes, pela fonte de 10 volts e pela fonte de corrente de 5 amperes. Tá? Vocês conseguem calcular a potência dessas fontes e vocês conseguem me dizer se a fonte de tensão ela está fornecendo potência, se ela está consumindo, ou se a fonte de corrente ela está fornecendo potência ou se ela está consumindo? Vocês estão lembrados como se faz isso? Porque isso aí, pessoal, é justamente o que vai ser pedido para vocês num exercício de prova, por exemplo. Tá?
num exercício, numa prova, eu não vou perguntar para vocês, calcule as correntes de malha do circuito. Não, eu vou perguntar assim, eu quero que vocês me digam qual é a potência fornecida ou consumida por cada uma dessas fontes, tá? Daí vocês vão usar a análise de malhas, tá? Para descobrir as correntes de malha, mas daí vocês precisam saber a teoria básica de circuitos, né? Para definir as potências, tá? Só antes de eu explicar essa questão que me veio na cabeça agora, Luiz, tu entendeu com relação à malha 2? Conseguiu entender ali por que eu não equaciono as tensões? Eu só pego o valor da fonte de corrente e atribuo como sendo o valor da corrente de malha? Tá entendido isso daí? Tá, beleza. Então, pessoal, vocês devem estar lembrados, né? Gabriel pergunta se tivesse duas fontes de corrente, seria só somar as duas. Sim, só seria simplesmente somar as duas, Gabriel. Na verdade, tu já saberia, né, o valor das correntes das duas correntes de malha do circuito. É exatamente isso daí, tá? Isso supondo que cada uma das fontes de corrente ela pertencesse a somente uma das malhas, tá? Ou seja, se ali, nesse circuito aqui, se ao invés da fonte de tensão, né, de 10 volts, eu tivesse uma fonte de corrente ali, tá? Que daí ela pertenceria só àquela malha, tá? Porque se ela estiver no meio das duas malhas, aí vai ser diferente, tá? Aí é o que a gente vai ver no próximo exemplo. Tá certo, Gabriel? Certo. Então, pessoal, aqui só para a gente aproveitar esse exemplo para ver como que a gente trabalha com relação à potência, tá? Vocês estão lembrados que a potência, né, num elemento qualquer, seja numa fonte, seja num resistor, a potência ela é a tensão vezes a corrente, certo? Só que nós temos uma convenção, né? Que convenção é essa, pessoal? A convenção é que deixa eu desenhar aqui para vocês. Se eu tiver um elemento qualquer, tá? Com essa polaridade de tensão, tá? A corrente entrando pelo terminal positivo de tensão, a minha potência é positiva, mais V vezes I, tá? Mas se eu tenho um elemento qualquer, tá? E eu tiver essa polaridade de tensão também, tá? Só que a minha corrente estiver saindo pelo terminal positivo, então a minha potência vai ser negativa, né? Menos V vezes I, tá? Sendo que a potência positiva significa uma potência consumida, tá? E a minha potência negativa, ela é uma potência fornecida. Tá? Estão lembrados disso aí, pessoal? Então, uma coisa que vocês têm que saber, nos resistores, tá? Nos resistores são elementos passivos, tá? Nos elementos passivos, a corrente sempre vai entrar pelo terminal positivo da tensão. Tá? Sempre que eu tiver uma corrente circulando num resistor, ela vai entrar pelo terminal positivo de tensão e sair pelo negativo. Tá? Isso significa que resistor apenas consome potência, certo? Elementos passivos só podem consumir potência, não podem fornecer. Tá? Os elementos que podem fornecer potência são as fontes. Tá?
Só que eu só sei se uma fonte ela vai estar fornecendo potência ou se ela vai estar consumindo potência se eu analisar o sentido da corrente com relação à polaridade da tensão, certo? Então, se a gente for analisar nesse exemplo que vocês têm aí, a fonte de tensão, tá? Vamos analisar a potência na fonte de tensão. Na minha fonte de tensão, se eu pegar o sentido da corrente I1 e a polaridade da fonte de tensão, eu tenho que a minha corrente I1 ela está saindo pelo terminal positivo, certo? Então, como vocês podem ver na positivo, essa potência é negativa, né? Então, com a minha equação, tá? A potência, vamos colocar aqui potência 10V, tá? É a potência da fonte 10 volts. Ela vai ser igual a menos, né? Porque a corrente I1 está saindo do terminal positivo de tensão, menos 10, que é o valor da tensão, multiplicado pela corrente I1. Mas se vocês verificarem ali na nossa análise de malhas, a minha corrente I1 vale menos 2, certo? Então, quer dizer que a potência dessa fonte de tensão ela é 20 watts positivo, né? Porque menos com menos fica mais, tá? Então, se a potência que eu calculo ela é positiva, quer dizer que essa fonte de tensão ela está consumindo potência, certo? Conseguem enxergar isso aí, pessoal? Agora, para eu saber a potência da minha fonte de corrente, eu preciso saber qual é a tensão que eu tenho nessa fonte. Tá? Vou colocar aqui mais, menos, V5A, tá? Que é a tensão da corrente de 5 amperes, da fonte de corrente. Tá? Mas para saber a tensão nessa fonte de 5 amperes, eu preciso analisar uma das malhas, né, que contenha essa fonte de corrente, para saber qual é o valor dessa tensão. Tá? Então, se eu analisar a minha malha 2, eu vou ter aqui mais menos, né, mais menos. E eu vou montar, então, a expressão para saber o valor daquela tensão. Tá? Então, como é que eu vou saber o valor da tensão na fonte de corrente? Eu vou usar a lei das tensões de Kirchhoff. Tá? É a primeira coisa que eu vou fazer. Então, eu tenho ali 6 vezes I2 menos I1, certo? Mais 3 vezes o I2, certo? Mais o V5A, tá? Que é a tensão que eu quero saber. Isso é igual a zero, certo? Ou seja, montei a equação das tensões na minha malha 2, tá? Só que agora eu já tenho o valor das correntes de malha. É aquilo que eu falei no começo da aula para vocês. Eu só consigo saber a tensão em cima da fonte de corrente quando eu souber as correntes de malha. Agora eu tenho como calcular, tá certo? Então, se eu fizer 6 vezes I2 menos I1, I2 é menos 5 amperes e I1 é menos 2. Então, isso aqui vai ficar 6 vezes menos 3, vai ficar menos 18. 3 vezes o I2
né? O I2 é negativo, é menos 5, então menos 15, mais a tensão em cima da fonte decorrente, né? Isso aqui é igual a zero, tá? Significa, então, que a tensão na minha fonte decorrente, com aquela polaridade que eu coloquei ali, o positivo em cima e o negativo embaixo, isso aqui vai ser igual a 33 volts. Tá? Então, a tensão na fonte de corrente com essa polaridade aqui que eu indiquei para vocês. Tá? Ou seja, o positivo em cima e o negativo embaixo. Tá certo? Então, agora para eu calcular a potência dessa minha fonte decorrente, eu venho aqui e uso a convenção de novo que eu passei para vocês. Tá? Ou seja, eu tenho que observar a polaridade da tensão e o sentido da fonte decorrente. Tá? Nesse caso, se eu considerar a corrente, né, como sendo I2, ela valeria menos 5 amperes entrando pelo positivo de tensão. Tá? Ou eu considero 5 amperes saindo pelo positivo de tensão. Tá? Que no final das contas é a mesma coisa. Terá aqui uma corrente de 5 amperes da fonte decorrente, né, saindo pelo terminal positivo de tensão. Então, se a corrente está saindo pelo positivo de tensão, vocês podem ver aqui que a potência seria negativa, né? Então, a potência na fonte de 5 amperes, tá? Vou chamar P5A, vai ser igual a menos a tensão 5A, né? Multiplicado pela corrente de 5 amperes. Tá? Então, isso aí, se eu fizer 33 vezes 5, vai dar 165 watts. Tá, pessoal? Só que vocês podem ver aqui que a potência da fonte decorrente ela é negativa. Tá? Ou seja, a fonte decorrente ela está fornecendo potência para o meu circuito. Tá? Enquanto que a minha fonte de tensão ela está consumindo potência do meu circuito. Tá, pessoal? E se vocês calcularem com esses valores que vocês têm aí das correntes de malha, as potências nos resistores, tá? Se calcular a potência em cada um desses resistores, vocês vão verificar que a potência fornecida pela fonte decorrente, ela vai ser igual à soma das potências consumidas pelos 3 resistores mais a fonte de tensão. Tá? Porque esse aí é um princípio básico, né, da análise de circuitos, que a potência fornecida pelas fontes tem que ser igual à potência consumida pelos demais elementos. Tá? Então, se eu tenho 165 watts fornecido, e essa é a única fonte que fornece potência para o meu circuito, então a soma das potências naqueles 3 resistores e também na fonte de tensão tem que somar ao todo 165 watts. Tá certo, pessoal? Então, eu aproveitei esse exemplo aqui, que era um exemplo simples, né, de cálculo de correntes de malha, mas para vocês já despertarem, né, para o que pode aparecer para vocês aí em termos de resolução de exercícios, né, que vocês vão ter que concatenar essa solução, né, análise de malhas ou análise nodal, com aquelas definições, né, que a gente passou lá no começo da matéria, de convenções, de potência consumida, potência fornecida, né, queda de tensão nos resistores, a corrente sempre entra pelo positivo da tensão,
E tudo isso tem que estar concatenado, então, para vocês acharem aí as respostas corretas no que for sendo pedido para vocês. Tá, pessoal? Então, ficou alguma dúvida, pessoal, com relação a esse cálculo de potência aqui que eu passei para vocês? Vocês conseguiram entender bem essa parte? Se tiver qualquer dúvida aqui, a gente volta, analisa de novo e comenta. Em princípio, então, sem dúvidas. Então, a gente vai voltar lá para a apresentação, tá? E vamos ver agora o segundo caso, né? Que seria quando eu tiver uma malha, uma fonte de corrente no meio de duas malhas, tá? Então, mais uma vez, peço para vocês, qualquer dúvida, coloquem no chat ali que a gente vai resolvendo, tá? Então, pessoal, vamos dizer, essa análise aqui, quando eu tiver uma fonte de corrente no meio de duas malhas, ela seria a análise mais chatinha na hora de resolver, assim, tá? Mas também não é nada, vamos dizer, nada de espetacular a resolução, tá? Então, quando eu tiver uma fonte de corrente no meio de duas malhas, tá, pessoal? E sabendo que eu não tenho como calcular a tensão, né, em cima da fonte de corrente, sem saber as correntes de malha, então eu não posso usar esse elemento ali através da lei das tensões de Kirchhoff, certo? Então, como é que eu resolvo esse tipo de circuito? Eu faço tudo igual a quando eu não tinha nenhuma fonte de corrente, tá? Ou seja, eu verifico quantas malhas tem o meu circuito, tá? Nesse caso aqui, nesse exemplo, eu tenho 3 malhas, tá? Eu estabeleço as correntes de malha circulando em sentido horário em cada uma das malhas, tá? Eu tenho ali as correntes I1, I2 e I3, e daí, analisando, né, eu vou ver que eu tenho uma fonte de corrente que ela vai estar no meio de duas malhas, tá? Então, o que eu vou fazer nesse caso, pessoal? Eu vou juntar essas duas malhas, tá? No caso aqui que vocês estão vendo, a malha 1 e a malha 2, eu vou analisar como sendo apenas uma malha, tá? Eu vou ignorar aquela fonte de corrente ali, tá? Eu vou ignorar ela e vou equacionar as tensões ao longo das duas malhas, sem passar pela fonte de corrente, tá? Então, aqui eu vou mostrar para vocês como ficaria aqui, né? Nesse caso, como eu tenho a fonte de corrente entre a malha 1 e a malha 2, eu viria por aqui, né? Passaria por aqui, só que daí, ao invés de passar pela fonte de corrente, eu passaria pelos outros elementos da minha malha 2, certo? E analisaria essa malha aí, que ela é formada pelas malhas 1 e pela malha 2, sem considerar a tensão, né, na fonte de corrente ali e no que está em série com ela, né, que é esse resistor, tá? Então, essa técnica, pessoal, ela é conhecida como supermalha, tá? Seria uma malha que ela não é uma malha, né? Vocês sabem por definição que uma malha não pode ter uma malha dentro dela, tá? Nesse caso aqui, essa supermalha, ela é composta desses elementos, né, que compõem a malha 1 e a malha 2. Mas vocês também devem estar lembrados lá da teoria da lei das tensões de Kirchhoff, que o somatório das tensões ao longo de qualquer percurso fechado de um circuito, ela tem que ser igual a zero, tá?
Então, se eu aplicar a LTK nesse caminho aqui, que eu desenhei em vermelho para vocês, é uma equação válida, certo? Então, quando eu tenho uma fonte decorrente no meio de duas malhas, eu vou equacionar a supermalha, tá, do meu circuito. Quando eu analisar, né, as tensões ao longo dessas duas malhas, vocês podem ver ali no desenho do circuito que eu tenho duas variáveis, né, ao longo dessa supermalha, que é a corrente I1 e a corrente I2. Tá? Só que eu só vou obter uma equação da supermalha, quando eu equacionar as tensões ao longo dessa supermalha. Né? Então, eu vou ter aí para duas variáveis uma equação. Né? Então, eu preciso de uma outra equação, né, que vai ser a equação que vai relacionar a fonte decorrente, que está entre as duas malhas, com as correntes da malha. Tá? Então, nesse caso aqui, pessoal, vocês podem ver que a fonte decorrente de 3 amperes, ela está entre a malha 1 e a malha 2. Né? Então, quer dizer que o valor da fonte decorrente, ele vai ser igual à diferença das correntes. A gente saber se o valor da fonte decorrente, ele vai ser I1 menos I2 ou I2 menos I1, eu preciso analisar o sentido da fonte decorrente, né, e o sentido das correntes de malha. Ou seja, eu preciso saber quem é que está no mesmo sentido da corrente de 3 amperes e quem é que está no sentido oposto. Tá? Então, vocês podem ver ali pelo sentido das correntes de malha e pelo sentido da fonte decorrente de 3 amperes, que a fonte decorrente de 3 amperes, ela seria igual a I1, que está no mesmo sentido que ela, menos o I2. Né? Isso aqui seria igual a 3 amperes. Tá, pessoal? Isso aí eu expliquei para vocês na aula anterior também, né? Só que para saber a corrente que passa nos resistores, né? E aqui vocês podem ver que é aplicado também para eu correlacionar as correntes de malha com a fonte decorrente que está no meio de duas malhas. Tá? Então, essa aqui seria a equação que falta, né, para completar o sistema de equações para resolver esse circuito. Tá, pessoal? Então, essa aqui é a técnica para quando eu tenho uma fonte decorrente no meio de duas malhas. Tá? Então, eu vou equacionar a corrente ao percurso externo, né, a essa fonte decorrente, que junta essas duas malhas e que eu chamo de supermalha. Tá? E daí a equação que estiver faltando, eu vou pegar a equação da fonte decorrente relacionando com as correntes de malha. Tá certo? Fica meio complicado da gente entender essa explicação, vamos dizer, sem nenhum exemplo, né? Então, antes de perguntar se vocês têm dúvida, a gente vai fazer esse exemplo aqui, tá? Vamos fazer esse mesmo exemplo aqui para vocês, e daí vocês verificam se ficam com dúvidas ainda ou não, tá? Bom, Felipe pergunta se como que eu achei, né, que a I1 menos I2 é igual a 3 amperes. Nesse caso, Felipe, eu tenho que olhar para o sentido da minha fonte decorrente, tá? E para o sentido das correntes de malha, do I1 e do I2. Tá? Então, por exemplo, imagina aqui que eu tenho um amperímetro, tá? Nesse ponto aqui, tá? Que é justamente o ponto onde está passando
essa corrente da fonte decorrente. Tá? Se eu medisse esse amperímetro, ele está medindo a corrente I1 nesse sentido, certo? Ou seja, se eu quiser saber a corrente nesse sentido aqui, né, que é a corrente de 3 amperes, ela está nesse sentido, o I1 está no mesmo sentido e o I2 está no sentido oposto, certo? Então eu sei que I1 menos I2 é igual a 3 amperes. Tá? Só observando o sentido da corrente de 3 amperes, tá? E observando o sentido das minhas correntes de malha, certo? Essa é a maneira que eu faço, que eu acho mais simples, mais rápido de obter, né, a relação das correntes de malha com a fonte de corrente, tá? Mas tem outra maneira também, que se vocês acharem mais fácil de entender, vocês podem analisar dessa maneira. Vocês podem analisar pelo nó, tá? Nesse nó aqui, ó, eu tenho que a minha corrente I2 está entrando no nó, certo? E a minha corrente I1 está saindo do nó, certo? Isso eu vejo também pelo sentido das correntes de malha, tá? Então, se eu equacionar esse nó, eu tenho que 3 mais I2, né, que são as correntes que entram no nó, é igual a I1, tá? Ou seja, I1 menos I2 é igual a 3, tá? Então, vocês podem usar qualquer uma dessas técnicas, tá? Eu prefiro a primeira técnica que eu mostrei para vocês, porque às vezes pode ter alguma confusão, tá? Por exemplo, se aqui eu já peguei o nó de baixo, porque eu sei que nesse nó de baixo vai estar entrando somente o I2, vocês tentarem aplicar a lei das correntes nesse nó aqui, por exemplo. Ó. Se vocês fossem analisar esse nó de cima, que está em cima da fonte de corrente, aí é bem mais complicado, tá? Porque a corrente que entra nesse nó, ela é I1 menos I3, certo? E a corrente que sai do nó seria I2 menos I3, certo? Então, vocês teriam que colocar I1 menos I3 é igual a I2 menos I3 mais 3 amperes. Claro, o menos I3 ia cancelar, né? Só que para vocês enxergarem que a corrente que está entrando no nó é I1 menos I3 e a que está saindo do nó é I2 menos I3, é bem mais complicado do que se eu analiso o nó de baixo, certo? Mas são esses dois métodos aí que vocês têm para relacionar a fonte de corrente com as correntes de malha. Tá certo? Felipe, eu acho que entendeu ali, né? Ele tem que ficar alerta, né? Tem que ficar atento no sentido das correntes de malha e o sentido da fonte de corrente que está sendo analisada. É isso aí mesmo. Então, pessoal, nesse caso aqui, a gente teria essa super malha, né? Eu vou até marcar ela para vocês aqui, para vocês enxergarem, né? Quando eu chegar nesse ponto, eu vou ter que vir para cá, porque eu não posso equacionar a tensão na fonte de corrente, certo? Então, essa aqui é a minha supermalha, tá? Só que nessa supermalha, onde eu tenho I1, eu tenho que considerar a corrente I1, e onde eu tenho o I2, eu tenho que considerar a queda de tensão por I2, tá? Então, eu vou colocar aqui a equação da supermalha para vocês. O procedimento é o mesmo, né? Menos 6
mais 2 vezes, que corrente que passa no meu resistor de 2 ohms? Passa o I1 menos o I3. Tá? Porque ó, o resistor de 2 ohms está entre a malha 1 e a malha 3. Mais 4 vezes certo? Mais 8 e 2 e volta lá na fonte de tensão, né? Então isso aqui é igual a zero. Tá certo? Então eu tenho que 2 e 1 mais 12 e 2 menos 6 e 3 vai ser igual a 6. Tá? Aqui eu tenho uma equação do meu sistema. Lembrando que eu preciso de 3 equações. Certo? Agora, então, eu vou equacionar a minha malha 3. Então, lá da malha 3, eu tenho 2 vezes o I3 menos I1, mais 2 vezes o I3, mais 4 vezes o I3 menos o I2. Tá? Sempre tem que observar qual é a corrente, né, que vai entrar negativa no sistema. Né? Esse primeiro resistor de 2 ohms está entre a malha 3 e a malha 1. Então, por isso que eu uso menos I1. Tá? E o resistor de 4 ohms está entre a malha 3 e a malha 2. Por isso que é I3 menos I2. Tá? Então, daqui eu tiro essa minha segunda equação, né? Menos 2 e 1, menos 4 e 2, mais 8 e 3, é igual a zero. Tá? Agora, então, o que eu preciso fazer é obter a equação da fonte de corrente, né? Que é a equação que me falta, né? Para eu fechar esse sistema. Então, como a gente viu antes, né? A gente tem que I1 menos o I2, tá? Isso aqui vai ser igual a 3 amperes. Certo? Então, essa aqui é a terceira equação do meu sistema. Tá? Aqui, então, eu tenho uma equação, a segunda equação e aqui a terceira equação. 3 equações, 3 variáveis. Daqui eu tiro, então, que o meu I1 fica 3,47 amperes. O meu I2 é igual a 0,47 amperes. E o meu I3 seria igual a 1,10 amperes. Tá, isso aqui é só a solução desse sistema aqui, com essas 3 variáveis e as 3 equações. Tá, pessoal? Então, essa aí é a técnica que eu chamo de supermalha. Tá? Supermalha é quando eu tenho uma fonte de corrente no meio de 2 malhas. Tá? Esse aí é o procedimento para resolver. Eu vou equacionar, então, essa supermalha, que é o percurso fechado que engloba os elementos das malhas nos quais está contida a fonte de corrente, né, que ela está no meio das 2 malhas. Então, eu vou, vamos dizer, dar a volta por essa fonte de corrente, né, e equacionar as tensões. E a equação que falta daí vai ser a equação da fonte de corrente relacionada com as correntes da minha malha. Tá? E com isso, então, eu obtenho o sistema de equações que eu preciso aí para resolver o exemplo. Tá, pessoal? Conseguiram entender, então, agora como que se aplica a supermalha para resolver esse tipo de circuito?
Se tiver qualquer dúvida aqui, eu retomo, tá? Mas como eu já falei para vocês, não pode ficar dúvida, né? Vocês não podem ficar com dúvida nessas resoluções aqui. Claro que as dúvidas mesmo vão aparecer para vocês vão sentir vamos dizer, resolve esses exercícios quando vocês estiverem aplicando essa técnica, né, para resolver circuitos por vocês mesmos, tá? Então, se não tem nenhuma dúvida aqui, eu vou voltar aqui nos nossos slides, tá? E assim, pessoal, a técnica é essa, tá? Eu só vou ter essas duas situações. Ou quando a minha fonte decorrente pertence a apenas uma malha, tá? Ou quando a minha fonte decorrente ela está no meio de duas malhas, tá? Quando ela pertence somente a uma das malhas, a corrente da malha já vai ser a própria fonte decorrente, né? Observando o sentido. E quando ela estiver no meio de duas malhas, eu vou aplicar essa técnica da supermalha, tá? A partir daqui, então, pessoal, eu só tenho mais alguns exemplos para vocês, certo? Onde a gente tem aqui um primeiro exemplo em que eu tenho a fonte decorrente que ela pertence a apenas uma malha, tá? E um segundo exemplo com duas fontes decorrentes, tá, pessoal? Aí a coisa fica mais complicada um pouco, porque a minha supermalha vai ter que englobar aquelas duas fontes decorrentes ali, certo? Mas vamos fazer então esse primeiro, que é mais simples, tá? E daí depois eu faço o segundo com vocês, e vocês vão ficar aí depois com outros dois exemplos para resolverem, tá? Que está aqui no último slide da aula de hoje, tá? Então, esse primeiro exemplo aqui seria para calcular a tensão V0, tá? Tá, pessoal? Qualquer dúvida aí, podem ir mandando no chat, tá? Que eu escuto aqui e resolvo com vocês, tá? Mas então, para esse exemplo aqui, né? Aqui eu não tenho as correntes de malha definidas, tá? Então eu vou definir, né, qualquer malha aí com qualquer corrente que eu quiser, tá? Eu vou chamar aqui de I1, vou chamar essa corrente aqui de I2, tá? E nessa malha aqui eu vou chamar de I3, tá? E agora começo a resolver o circuito, tá? Começo pela malha 1, onde eu vou ter menos 40. Menos 40, mais I1, né? 1 vezes I1, mais 2 vezes o I1 menos o I2, tá? Mais 4 vezes o I1 menos o I3, tá? Isso aqui é igual a zero, tá? Equacionei a minha primeira malha. Uma questão importante, pessoal, que vocês têm que se dar conta é aquele V0 ali no circuito, ele é a variável que eu quero que vocês calculem, tá? Mas vocês não devem considerar essa polaridade nem essa variável para equacionar as malhas de vocês, tá? Vocês vão equacionar a queda de tensão nesse resistor de 4 ohms pelo procedimento genérico de análise de malhas, tá? Ou seja, vocês vão considerar a queda de tensão no resistor de 4 ohms sempre no sentido da corrente de malha,
Tá? Então, ela vai ter essa polaridade aqui para a malha 1, só que a polaridade vai ser invertida, né? O positivo vai estar embaixo para quando eu estiver analisando a minha malha 3. Tá bom? Bom, agora aqui, se eu analisar a minha malha 2, eu tenho uma fonte decorrente, tá? Que ela pertence somente àquela malha. Tá? Então, quer dizer que a minha corrente 2, a corrente de malha, é igual à minha fonte decorrente. Tá? E nesse caso, ela tem o mesmo sinal, inclusive. Tá? Por quê? Porque o I2 está no mesmo sentido da fonte decorrente. Então, eu sei que I2 é igual a 5. Tá? E aqui eu já tenho essa equação da minha malha 2. Ou seja, lembrando, eu não preciso equacionar as tensões nessas malhas que têm fontes decorrentes. Eu não preciso e nem posso, nem tenho como. Tá? Analisando agora a malha 3, como eu comentei, quando eu analisar pela malha 3, eu vou ter uma queda mais menos. Tá? E eu nem dou bola para aquele V0 ainda, só vou pensar nele lá no final do exercício. Tá? Então eu tenho 4 que multiplica aí 3 menos I1, mais 8 e 3, menos 20 é igual a 0. Tá, pessoal? Então aqui eu tenho 3 equações, 3 variáveis. Tá? Eu não cheguei nem a manipular as equações aí, isso aí, se vocês tiverem interesse de ver se está correto ou não, vocês podem fazer. Mas resolvendo esse sistema aqui de equações, eu acho que I1 vale 10 amperes, o meu I2 é igual a 5 amperes, e o meu I3 igual a 5 amperes. Tá, pessoal? Então, resolvi agora, achei as correntes de malha. Tá? Então, agora eu preciso relacionar a minha tensão V0, tá, com as correntes de malha. E aí que entra o meu conhecimento da lei de Ohm. Né? Porque eu sei que a tensão V0 ela é definida pela corrente, né, que está passando pelo resistor de 4 ohms. Só que a corrente tem que entrar pelo positivo da tensão. Tá? Então, a corrente que está entrando no positivo é I1, só que o I3 está saindo. Tá? Então, eu sei que o meu V0 vai ser igual a 4, que multiplica I1 menos I3. Tá? Por quê? Porque a corrente que efetivamente entra pelo positivo da tensão V0 é I1 menos I3. Tá? Porque I1 entra e o I3 sai. Certo? Então, daqui eu tiro que o meu V0 é 4 vezes 5, né? Vai dar 20 volts. Tá, pessoal? Entendido aqui? Esse aqui é aquele caso, então, em que a minha fonte decorrente ela pertence a apenas uma malha. Tá? Se tiverem dúvidas, mandem ali no chat. Tá? Se não tiver dúvida, eu já vou passar para o próximo exemplo. Tá, pessoal, aqui agora eu tenho um circuito com 2 fontes de corrente. Tá? E essas 2 fontes de corrente, elas estão no meio de 2 malhas. Tá? O procedimento, ele sempre começa da mesma forma. Tá? Identifiquei que eu tenho 3 malhas,
eu vou estabelecer I1 nessa malha daqui. Vou colocar o I2 aqui. Poderia ser I3 também, vocês podem chamar de IA, IB, IC, IX, Y, Z. Não faz diferença, tá, pessoal? Só tem que aplicar o procedimento de forma correta. E o I3 aqui, tá? Então, se eu olhar para a minha malha 1, eu não tenho como equacionar minha malha 1, né? Porque eu tenho aquela fonte decorrente de 4 amperes, tá? Se eu for fazer uma supermalha entre a malha 1 e a malha 2, eu também não consigo, né? Porque eu tenho uma outra fonte decorrente, que é uma fonte decorrente dependente, tá? Então, nesses casos que eu tenho duas fontes decorrentes, assim, pessoal, eu vou ter que, a minha supermalha vai ser o percurso fechado que vai englobar essas duas fontes decorrentes, tá? Mas que eu consiga equacionar as tensões ao longo dessa supermalha, tá? Ou seja, eu vou ter que equacionar esse percurso aqui, ó. Tá, pessoal? Essa aí vai ser a minha supermalha. Tá? Conseguem enxergar? Bom, então eu tenho na minha supermalha 8 e 1, tá? Mais I2, né? Que é 1 vezes o I2, mais 4 vezes o I3. Isso aqui é igual a zero. Certo, pessoal? Ou seja, eu tenho uma equação e tenho 3 variáveis. Tá? Então, eu preciso de mais duas equações. Tá? De onde que saem essas duas equações? Elas vão sair das duas fontes decorrentes. Tá? Da mesma forma que eu analisei no exemplo anterior, né? Onde eu tinha uma fonte decorrente entre duas malhas, agora eu vou ter duas fontes decorrentes e essas fontes decorrentes vão estar sempre entre duas malhas. Então, aqui, começando pela fonte decorrente de 4 amperes, vocês podem ver que I1 está no mesmo sentido de 4 amperes e o I2 está no sentido oposto. Né? Então, eu sei que I1 menos o I2 vai ser igual a 4. Tá? Essa aqui é a minha segunda equação. A terceira equação é daquela fonte dependente, certo? Onde I3 está no mesmo sentido da minha fonte decorrente e o I2 está no sentido oposto, certo? Então, eu sei que I3 menos o I2 vai ser igual ao valor daquela fonte decorrente, tá? Que é 2 e 0. Tá? Então, pessoal, vocês podem ver aqui que eu tenho agora uma quarta variável, né? Que é a corrente I0. Tá? Então, vocês vão ter que representar o I0 em função das correntes de malha. Tá? Vocês podem ver que o I0 ele pertence somente à malha 1, né? E ele está no sentido oposto ao I1. Tá? Então, eu sei que o I0 vai ser igual a menos I1. Tá? E eu posso substituir, então, nessa equação aqui de cima. Então, eu fico com 2 I1 menos I2 mais I3 igual a zero. Tá? Então, aqui eu tenho a primeira equação, tá? Que é a equação da supermalha, a segunda equação que relaciona a fonte decorrente de 4 amperes com as correntes de malha, e a minha terceira equação aqui, que é a fonte dependente com as correntes de malha, considerando, né, a
relação entre a minha corrente I0 e a corrente de malha I1, tá? Então, eu vou pedir se alguém pode resolver esse sistema aí para mim, tá? Enquanto isso, eu vou tirando uma dúvida aqui do Felipe, tá? Então, se alguém puder fazer. Nesse caso, seria melhor analisar os nós, tá? É uma questão, como é que eu vou te dizer, Felipe? É uma questão pessoal, tá? Fazer por malhas ou fazer por nós, os dois métodos são, como é que eu vou te dizer? Eles te permitem calcular qualquer variável do teu sistema. Então, aqui, se for analisar em termos de complexidade do exercício, eu concordo contigo. Talvez por nó ficaria melhor, porque eu não precisaria fazer essa super malha, né? Não precisaria conhecer essa teoria nem nada assim. Mas é uma questão pessoal mesmo, tá? Na verdade, qualquer um dos métodos permite que tu resolva qualquer exercício, tá? A única diferença, mas que não vai fazer, não vai ter nenhum efeito para vocês, é que a análise de malhas só me permite resolver circuitos planares, tá? E a análise nodal permite resolver também circuitos não planares, tipo circuitos em 3D, assim, mas não é o tipo de coisa que a gente vai analisar nessa disciplina. Então não precisa se preocupar. Quer dizer que malhas ou nós permite resolver qualquer exercício. Tu diz obter as equações das fontes por nó, não fazer análise nodal. Aí também é uma questão pessoal, Felipe. Eu consigo olhar para o circuito e eu vejo direto que I1 menos I2 é 4 amperes e I3 menos I2 é 2 e 0. Tá? Mas se tu te sente mais cômodo em analisar o nó, né, que nesse caso aqui tu poderia... Deixa eu apagar aqui para ficar mais fácil de enxergar. Teria I1 aqui e o meu I3 aqui. Tá? Tu teria que te dar conta de analisar por esse nó daqui. Tá? Não pelo nó do meio aqui, né? Pela aquela questão que eu comentei antes, né? Que a corrente nesse resistor de 2 ohms, ela é a diferença de I1 e I3. Tá? Mas se a gente analisar esse nó aqui, a gente tem I1 entrando no nó, né? E 2 mais I4 saindo, mais 4 saindo. Tá? Ou seja, I1 menos I2 é igual a 4. Tá? E quando tu for analisar a fonte de corrente dependente, tu teria que analisar esse nó aqui. Tá? Porque aqui entraria I2, né? E entra 2 e 0 também, e estaria saindo o I3. Né? Então, equacionando esse nó, vou trazer aqui para baixo a equação, eu tenho I2 mais 2 e 0 igual a I3, né? Que é a mesma equação que a gente obteve ali, né? I3 menos I2 igual a 2 e 0. Tá, vamos por partes aqui, deixa só eu pegar aqui o resultado o Leonardo aqui passou o resultado das correntes, tá? Vou colocar aqui abaixo, ele achou I1 4 amperes, o I2 ficou 0 e o I3
igual a menos 8 amperes. Tá? Depois vocês verificam aí se fechou para todo mundo. Tá? Felipe, tu entendeu ali a questão das fontes de corrente? Tanto faz tu utilizar o nó, tá? Ou utilizar aquela técnica ali que eu faço, que é a corrente de malha, que está no mesmo sentido da fonte é positiva e a que está no sentido oposto é negativo. Né? Então, I1 menos I2 é igual a 4, e 3 menos I2 é igual a 2 e 0. Tanto faz qualquer uma dessas aí, vocês podem utilizar. Tá? Se não entendeu, me diz aí que eu posso explicar. Beleza. Próxima questão. O Diogo diz que ele não entendeu a parte do I0 igual menos I1. Tá? Diogo, tu sempre tem que observar o sentido das correntes. Tá? Como a tua corrente I0 ela é a mesma corrente I1, tá? Ou seja, o I0 ele pertence apenas à malha 1, então o I0 vai ser igual a I1 em termos de módulo. Tá? Tu só vai ter que analisar o sentido deles para ver se eles estão no mesmo sentido ou no sentido oposto. Tá? É aquele mesmo caso lá, quando a gente tem uma fonte decorrente que pertence só a uma malha, né? Então a corrente de malha vai ser a mesma corrente da fonte ou com o sentido oposto, né? Com o sinal negativo, no caso. Tá? Então, se tu observar o I0 e observar o I1 do circuito, o I0 tá descendo, né? Tá de cima para baixo no resistor de 8 ohms e o I1 tá de baixo para cima. Tá? Ou seja, quer dizer que eles são iguais em módulo, só que são contrários em sentido. Então, por isso que I0 é menos I1. Tá? O nó, o nó tu não tem que cuidar para não tentar analisar nó numa análise por malhas. Tá? Tem que separar as coisas, né? Malha é malha, nó é nó. Tá? Tem que cuidar para não confundir. Bom, aqui a pessoa que não tem nome, né? Que o nome é no momento não, eu não sei. Desculpa, mas não sei teu nome. Perguntou como calcularia a potência no resistor de 2. Potência no resistor, a gente viu que ela é sempre positiva, né? Então, eu poderia calcular vamos dizer, pela tensão desse resistor, né? E a corrente que passa nele. Né? Eu tenho 3 formas de calcular a potência num resistor. Tá? A potência é V vezes I, tá? Que é igual a I ao quadrado vezes R, tá? Que é igual a V ao quadrado sobre R. Tá? Ui, desculpa. R não é 3 aqui. V ao quadrado sobre R. Tá? Essas 3 equações são a mesma coisa, considerando que a lei de Ohm, né? Que V é igual a R vezes I. Tá? Então eu posso usar tensão vezes a corrente, ou corrente ao quadrado vezes resistência, ou tensão ao quadrado sobre resistência. Como o que eu tenho no meu resistor de 2 ohms são as correntes, tá? Então eu vou utilizar a equação que P é igual a I ao quadrado vezes R. Tá? Onde o meu I, a corrente que passa nesse resistor, ela vai ser I1 menos o I3. Tá? Eu estou considerando aqui a corrente que está de cima para baixo no resistor. Certo? Ou seja, a corrente que passa nesse resistor é I1, que é 4, menos 8. Né? Então, seria 4 mais 8, né? Que é igual a 12 amperes. Tá? Então, a potência seria 12 ao quadrado
vezes 2, né? 12 ao quadrado é 144, vezes 2 fica 288 watts. Entendido a questão da potência? Seria a mesma coisa se eu calculasse a tensão em cima do resistor, né, e multiplicasse pela corrente, ou então, se eu calculasse a tensão, elevasse ao quadrado e dividisse pela resistência, tá? Tudo dá a mesma coisa. Eu aqui não me preocupei muito com a questão da polaridade da tensão, com o sentido da corrente, porque é um resistor. E num resistor eu sei que a potência ela é sempre positiva, porque ele só tem condições de consumir potência, né? Um resistor não pode fornecer potência para o circuito, tá? Mas se eu estivesse analisando, por exemplo, uma das fontes ali, aí eu teria um maior cuidado para saber se a corrente está saindo do positivo da tensão ou se está entrando pelo positivo da tensão, tá? Para saber se a fonte está fornecendo potência ou se ela está consumindo. Tá, pessoal? Entendido aqui essa resolução? Beleza. Então, pessoal, o que fica para vocês, então, para vocês resolverem, então, são esses dois exemplos aqui, tá? No primeiro deles ali é para calcular o V0 e no segundo é para calcular o I0, tá? Tentem fazer aí para a próxima aula, certo? Porque daí a gente já tira a dúvida de toda essa parte aí de, vamos dizer, das análises de malha, o que tiver de dúvida aí com relação à lista 1, né? Se vocês tiverem com alguma dúvida, a gente pode abordar aí na próxima aula, tá certo? Já vou aqui, então, parar de compartilhar, né? E daí, então, pessoal, na próxima aula a gente vai fazer essa aula de exercícios, né? O que eu vou fazer com vocês, eu não vou resolver todo o exercício, né? Resolver, por exemplo, cada um dos sistemas, né? Porque senão a gente perde muito tempo para resolver cada exercício. Mas eu vou atacar direto na dúvida, né? Na dúvida principalmente com relação ao método de análise, né? Que é o que não pode ficar dúvida. Porque depois o restante, resolver sistema, achar as variáveis, tudo isso daí como é que eu vou dizer para vocês? É uma questão puramente matemática, tá, pessoal? Então, antes da gente finalizar aqui, ficou alguma dúvida, pessoal, com relação a esse método de análise, análise de malhas, quando eu tenho fontes de corrente no circuito? Se vocês ficaram com alguma dúvida. Lembrando também a ferramenta para resolver praticamente quase todos os exercícios daquela lista, né? Fora alguns que vão ser das técnicas que a gente vai começar a ver na próxima semana, tá? Porque hoje, então, a gente fez, que são os métodos de análise. Próxima aula, a gente tira dúvidas que ficaram, né, com relação a gente vai ver o que seria a unidade 4, né, que são teoremas de circuitos. A gente vai ver como se faz transformação de fontes, circuitos equivalentes de Thevenin, Norton, superposição, tá? São algumas técnicas especiais aí que derivam também
das leis de Kirchhoff, né, e das propriedades de circuitos lineares, tá? Mas que elas não são, como é que eu vou dizer, extremamente necessárias para resolver circuitos, né? Porque esses dois métodos que vocês acabaram de ver, análise nodal e análise de malhas, eles fornecem, qualquer um deles, né, todas as ferramentas para resolver qualquer circuito elétrico. Tá certo, pessoal?